Olha, pessoal, nós passamos as primeiras aulas discutindo questões cinéticas sobre os fármacos, né? Como eles são absorvidos, como a dose do fármaco é absorvida, como ela é distribuída no corpo pela corrente sanguínea, os principais tecidos de metabolização e como é que a metabolização acontece, e também a excreção de fármacos, né? Principalmente pelo rim, mas também pelo fígado, sei lá, através da bile e até mesmo pela respiração, quando o fármaco é volátil, né? Quando ele facilmente passa para o estado gasoso e sai na respiração. Agora, nós vamos falar do fármaco no seu sítio de ação, do fármaco agindo no local onde você espera que ele exerça efeito farmacológico. Então, a gente tem sempre que lembrar que quando a gente faz uso de um medicamento, seja por via oral, seja injetado no nosso corpo, seja tópico, ele vai ser absorvido, cai na corrente sanguínea, e a corrente sanguínea não faz uma distinção, né? Ela não conduz ele para um tecido específico, ela conduz ele para todos os tecidos. Mas um tecido em específico será o meu sítio de ação, ou seja, será o tecido no qual eu espero o efeito farmacológico, no qual eu espero que o fármaco promova uma alteração clínica que leve a uma melhora do meu estado de saúde. É claro que o fármaco pode, né, em alguns casos, provocar reações adversas, reações não desejadas, que podem acontecer no próprio tecido no qual ele é alvo, e também pode acontecer em tecidos, e é mais comum, né, que aconteça quando o fármaco age em outros tecidos. Esse estudo, gente, do efeito do fármaco, da ação do fármaco no tecido alvo, esse é terreno, essa parte da farmacologia é a área de estudo da farmacodinâmica, quando eu estou estudando o efeito do fármaco no tecido alvo. Então, eu tenho sempre que pensar o seguinte: estou tomando um antidepressivo, ele vai ser distribuído para todos os meus tecidos, mas o sítio de ação é o sistema nervoso central, já que um antidepressivo deve modular o humor, e o tecido que controla o humor é o sistema nervoso central. Se eu estou usando uma medicação para tratar a acne grave, né, a presença de espinhas, né, eu vou usar uma medicação cujo sítio de ação é a pele. É a pele o tecido que vai, no qual eu espero o efeito farmacológico para conter a ocorrência das acnes. E aí, caso esse fármaco seja distribuído para outros tecidos, no caso não, ele será distribuído para outros tecidos, se ele tiver efeito lá, efeito nesses outros tecidos não é farmacológico, né? É reação adversa medicamentosa. Na própria pele, o medicamento poderia provocar reação adversa também? Poderia. Se ele provocar qualquer outro efeito que não seja conter a ocorrência de acnes, esses outros efeitos que ele provocar na pele são também reações adversas. Assim como o antidepressivo. Mesmo no sistema nervoso central, se ele provocar outros efeitos que não sejam melhorar o humor, esses outros efeitos também serão reações adversas medicamentosas, ainda que no mesmo tecido, né, no sistema nervoso central. Se ele provocar sensação de sonolência ou insônia, fadiga, aumento de apetite, enfim, se ele provocar esses efeitos lá no sistema nervoso central, serão efeitos adversos, né, porque o efeito que eu esperava era apenas uma melhora do humor. Então, quando estamos estudando a ação do fármaco no seu sítio de ação, seja ela uma resposta clínica eficaz, seja ela uma reação adversa, nós estamos no campo da farmacodinâmica, né? Então, a cinética é todo aquele esforço, né, para o fármaco ser absorvido e distribuído para que ele, enfim, chegue no sítio de ação. E a chegada no sítio de ação é muito importante, né? Muitas vezes, para algumas vias de administração, eu posso me dar o luxo de aplicar o fármaco direto sobre o sítio de ação. Qual é a vantagem que vocês conseguem ver nisso, gente? Quando, por exemplo, doenças tópicas, nasais, por exemplo, oftalmológicas, auditivas, essas vias, elas me dão uma vantagem
de aplicar a dose do fármaco direto no sítio de ação. Né, vamos supor uma micose na pele, fungos ali sobre a pele. Você aplica a pomada antifúngica exatamente no ponto onde a micose está acontecendo. Nesse caso, qual é a vantagem dessas vias que me permitem aplicar a formulação, a forma farmacêutica, diretamente no sítio de ação? Como, por exemplo, as tópicas. Vocês veem alguma vantagem ou alguma desvantagem nisso? O asmático, que tem algumas... tem a possibilidade de aplicar a medicação direto no pulmão, a medicação aerosol, spray. Vamos lá. Alguém abre um áudio aí e fala comigo, pelo amor de Deus. É um contato mais direto? Contato direto, né? Que você está aplicando diretamente a dose sobre o sítio de ação, né? O local onde há o problema. Seja uma infecção no ouvido, você já está gotejando o antibiótico diretamente no ouvido. Seja um nariz congestionado, você está aplicando descongestionante direto na mucosa nasal. Dessa forma também, esse medicamento ele não teria como é que se diz, ele não seria metabolizado, né? Então ele teria um contato direto e seria 100% aproveitado nesse local, correto? Por aí, o que eu queria que vocês pensassem era que quando você toma um medicamento por via sistêmica, e muitas vezes será necessário, por exemplo, é impossível você aplicar uma medicação direto no fígado, direto no rim. Nesses casos não tem como, você tem que tomar a medicação ou injetada ou oral e ela vai cair na sua corrente sanguínea. Qual é a desvantagem? É que se o seu problema é no rim, o fármaco vai para o rim, mas vai para onde também? Para todos os outros tecidos do seu corpo, onde ele pode e normalmente provoca reações adversas, reações que você não desejava, fora do sítio de ação, fora do tecido-alvo. Uma grande vantagem da via... Ah, e outra coisa, a dose que eu tenho que trabalhar é uma dose maior, né? Vocês entendem isso? Que eu tenho que dar uma dose que chegue o suficiente no rim, no meu tecido-alvo, e que se espalhe pelo corpo todo, né? Porque se eu der uma dose pequena, às vezes a fração dela que vai chegar no rim fique muito baixa, e que aí provoque falha terapêutica. Então, as medicações que são distribuídas pelo sistema circulatório, elas demandam uma dose maior e elas provocam efeitos em outros tecidos que são distribuídos para outros tecidos. A grande vantagem de você aplicar um fármaco direto no sítio de ação tem a ver com o que você disse aí, por último, sobre concentrar a dose do fármaco no local onde você quer que haja. E a grande vantagem que eu enxergo é que esse fármaco não precisa chegar à corrente sanguínea. Ele não precisa ser distribuído para o corpo todo. Ele até pode chegar à corrente sanguínea, mas normalmente quando chega numa fração muito pequena. Tão pequena que não provoca grandes efeitos nos demais tecidos, não provoca grandes efeitos adversos. Então a aplicação do fármaco, essas vias, né, como a tópica principalmente, que permite você aplicar o fármaco direto no tecido-alvo, ela maximiza o efeito ali naquele tecido e minimiza o efeito em outros tecidos. E permite que você use, inclusive, uma dose menor, né, porque o efeito, o fármaco sendo aplicado ali diretamente, você não precisa usar uma dose suficiente para ser distribuída no corpo todo e ainda chegar em grande quantidade no sítio de ação. Nesse caso, não. Né, a dose é aplicada direto no sítio de ação. Essa é uma grande vantagem das vias tópicas. Então, por exemplo, eu estou com uma inflamação tópica na pele. Pomada ou comprimido? É sempre interessante que eu opte pela pomada inicialmente, que eu passo ela só sobre o local onde está com uma alergia, onde está inflamado, e deixo ela resolver. Se ela resolver o problema com pomada, ótimo. A fração daquela dose que chega na minha circulação sanguínea é muito pequena, comparada com a via oral, por exemplo, caso eu tivesse optado por tomar um comprimido ou por injetar medicação no meu corpo. Então tem uma questão de dose também. Quanto menos você expor o seu corpo a medicamentos, né, a moléculas estranhas, melhor. Então, sempre que possível, usar uma forma tópica, as formas tópicas são mais interessantes.
Na dinâmica, gente, eu estou estudando sempre o fármaco. E o fármaco, que é a grande estrela da minha formulação, né, ele vem na minha formulação acompanhado de recipientes que são farmacologicamente inertes, mas o meu fármaco não, ele é farmacologicamente ativo. Ele vai entrar no meu corpo e vai exercer um efeito farmacológico. Analgésico, anestésico, anti-inflamatório, antihipertensivo, ele muda alguma coisa no meu corpo. Os fármacos são normalmente moléculas de natureza orgânica. Alguns de vocês sabem o que é uma molécula de natureza orgânica? Raramente um fármaco é uma molécula inorgânica. Alguém sabe a Que tem diferença? carbono? O que tem a ver os carbonos? Molécula orgânica ou inorgânica? Orgânica. Orgânica, né? Ó, Uhum. coloquei aqui a amoxicilina. Ele é um antibiótico antibacteriano da classe das penicilinas, mas que atualmente é até mais popular do que a penicilina. É um tipo de penicilina. Repare, gente, que é uma molécula orgânica. O que é uma molécula orgânica? É uma cadeia carbônica, e no caso dos fármacos, essa cadeia carbônica normalmente está associada a outros elementos químicos, formando grupos funcionais. Nitrogênio é muito comum, formando amidas ou aminas. Oxigênio formando hidroxilas, ácidos carboxílicos, éteres, amidas e um ácido carboxílico. Enxofre também é comum. Alguns fármacos podem apresentar halogênios, como o cloro, como o iodo. O fósforo também pode estar presente nas moléculas de fármacos. Isso é uma molécula orgânica. 99 ponto alguma coisa dos fármacos são moléculas orgânicas. É muito raro. E moléculas orgânicas de diferentes complexidades. Ó. Pode parecer uma molécula grande, a amoxicilina, né? Mas nem é. Se você comparar ela, por exemplo, com um outro antibiótico muito famoso, por exemplo, a vancomicina. Olha a estrutura da vancomicina. É absurdo. Olha o tamanho dessa molécula, o tamanho dessa cadeia orgânica, a quantidade de grupos funcionais, e ó, a presença de halogênios, cloro. Então, a vancomicina, que é um antibiótico de uso apenas hospitalar, espero que vocês não precisem usar, porque ela é para infecções muito graves que já não responderam a outros antibióticos, normalmente reservada para combater superbactérias, né? Quando outros antibióticos falharam, a vancomicina é um dos antibióticos de última escolha, para tentar salvar o paciente. Então, quem vai fazer o uso desses antibióticos aqui mesmo são mais o pessoal da enfermagem, né? Que vai administrá-los, porque eles são de uso restrito a hospitais. Moléculas orgânicas. Dá um exemplo para vocês de uma molécula inorgânica. Duas. Carbonato de lítio. Olha só o carbonato de lítio. Não tem nada de cadeia carbônica nele. Né? Ele tem um carbono ligado a oxigênios e 2 lítios. Isso aqui é uma molécula inorgânica. O carbonato de lítio é usado por pessoas bipolares. Bipolaridade é uma doença em que o indivíduo não consegue estabilizar o humor. Ele fica oscilando entre um humor triste, depressivo, e um humor eufórico, excessivamente alegre e motivado. O lítio ajuda a manter esse indivíduo num estado de humor equilibrado, constante. É uma medicação antiga e é uma medicação inorgânica, uma molécula inorgânica. Raro, raro, raro na farmacologia. Outro exemplo é o bicarbonato de sódio. Olha, o bicarbonato de sódio, mais uma vez, né? Um carbono coordenado com oxigênios, ó, e 2 sódios. O bicarbonato de sódio é um sal básico e ele é usado para reagir com o ácido gástrico, o ácido clorídrico, e neutralizar o ácido clorídrico, gerando sal e água. Essa reação do bicarbonato com o ácido clorídrico é muito explorada, né? Especialmente na farmacologia antiácida. Então, todas essas medicações que a gente toma efervescentes para combater a azia, eles são o fármaco dessas medicações é o bicarbonato de sódio, uma molécula inorgânica, que reage com o ácido clorídrico e inativa o ácido estomacal, combatendo a sensação de queimação.
Então, a grande maioria dos fármacos são moléculas de natureza orgânica, cadeias carbônicas. No nosso corpo, gente, o fármaco vai buscar um receptor. O efeito que o fármaco provoca no nosso corpo só acontece depois que o fármaco se liga ao seu receptor. O receptor é a molécula do nosso corpo, molécula própria, molécula nossa, que se liga a essa molécula estranha, ao fármaco, e provoca uma mudança dentro do nosso organismo. Essa mudança nós vamos encarar como efeito farmacológico, se for algo desejável, ou como reação adversa medicamentosa, se for uma mudança indesejável. Quais são as moléculas do nosso corpo que funcionam como receptores para fármacos? As nossas células são feitas, vocês devem se lembrar, de proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, fundamentalmente, né? Nós ainda temos vitaminas e minerais, né, fazendo parte das nossas estruturas, mas fundamentalmente nosso organismo, nossas células são compostas basicamente das macromoléculas proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Dessas quatro, gente, quem de fato funciona como receptor de fármacos, em 99 ponto alguma coisa dos casos, são proteínas. Eu só não posso dizer que 100% dos receptores de fármacos do nosso corpo são proteicos, são proteínas, porque um pequeno grupo de fármacos se liga ao DNA. Então, nesse caso, o alvo desses fármacos é o ácido nucleico, né? O ácido desoxirribonucleico, o DNA. Então, por conta disso, isso são fármacos normalmente que tratam o câncer, a neoplasia maligna. Por conta desse grupo reduzido de fármacos, eu não posso dizer que 100% dos receptores farmacológicos são proteínas, mas a grande maioria são. Aí eu queria perguntar para vocês, onde eu encontro proteínas na minha célula? Em qual ambiente celular? A célula tem 3 ambientes celulares básicos, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Onde é que eu tenho proteínas, vocês acreditam, que poderão servir como receptores para fármacos? Na membrana. No núcleo da célula? Em todas as partes da célula. Gente, nós somos proteínas. O nosso núcleo é repleto de proteínas que auxiliam na duplicação do DNA. Essas proteínas são chamadas de fatores de transcrição. Elas também ajudam na transcrição de genes, gerando RNAs. Então, o núcleo é repleto de proteínas. O citoplasma, então, nem se fala, tem proteínas com as mais diversas funções. O citoplasma poderia chamar ele de uma sopa de proteínas, né? Ele é um gel repleto de proteínas em suspensão. Essas proteínas do citoplasma podem funcionar como enzimas, podem ser proteínas estruturais, como, por exemplo, formando o citoesqueleto. Elas podem fazer parte das organelas que estão aqui no citoplasma. A mitocôndria mesmo é uma organela cuja membrana é basicamente proteica, né? Uma grande quantidade de proteínas. Quando essa proteína atua como uma enzima, ela é um alvo certo para fármacos. Sempre que uma pessoa que já estudou farmacologia ouve falar a palavra enzima, ele já pensa, poderia ser um alvo para um fármaco. Alguém sabe o que é uma proteína que funciona como uma enzima? O que significa ser uma enzima? O que uma enzima faz na célula? Alguém sabe? Não é possível. Ninguém? Enzima, gente? Ela funciona como catalisadora. Isso, uma enzima é uma catalisadora biológica. Glória a Deus, isso aí. Ó. O que é uma enzima, gente? É uma proteína que nas nossas células ela consegue pegar reagentes. Aqui eu pus um exemplo, um reagente A com um reagente B, e ela ajuda a formar um produto AB. Então, o que é ser um catalisador, que a colega de vocês falou? Significa que ela é capaz de otimizar reações químicas. Ela faz com que reações químicas aconteçam de forma mais fácil e mais rápida. Então, ela otimiza, ela aumenta a formação desse produto.
que o meu fármaco pode fazer quando ele se liga a uma enzima? Ele pode ativá-la ou desativá-la. Olha como isso tem implicação bioquímica na célula. Se o meu fármaco se liga em uma enzima e ativa ela, eu aumento a produção do meu produto AB. O interior da minha célula vai ficar cheio de AB. Isso altera bioquimicamente a minha célula. Agora, se a minha proteína estava ativa, produzindo o produto AB, o meu fármaco vem, se liga nela e inibe ela, o meu produto AB vai diminuir de quantidade. Isso também é uma alteração bioquímica na célula. Então, as enzimas, quando a função delas é alterada por um fármaco, a consequência bioquímica para a célula é grande. Porque se ela for ativada pelo fármaco, o produto AB começa a aparecer no citoplasma da célula. Se ela for inibida, o produto AB desaparece. Em ambos os casos, a constituição química, bioquímica da célula muda. Ou porque tem mais AB ou porque tem menos do produto da enzima. No caso aqui, o produto hipotético da nossa enzima hipotética é esse produto AB. Ele pode aumentar de quantidade ou diminuir de quantidade, depende se o meu fármaco ativou ou inibiu a minha enzima. Então, sempre que virem enzimas numa aula minha, eu sempre começo descrevendo um evento biológico, aí eu vou descrever esse evento e vou falar para vocês, gente, o que vocês acham que pode ser alvo dos fármacos para tratar essa doença? Se na descrição eu falei de alguma enzima, você vai falar, professora, enzima, o fármaco pode inibir ou ativar ela, dependendo da necessidade. Membrana, gente, a membrana é repleta de proteínas. Porque a membrana é lipoproteica. Lipo, porque ela tem uma bicamada lipídica, e proteica, porque essa bicamada lipídica está cheia de proteínas. Olha aqui, ó. Essa é a estrutura de uma membrana plasmática. Ela é lipoproteica, ela tem a bicamada lipídica, só que ela também tem proteínas, ó, de diversos tipos. Algumas são transmembrana. O que significa ser transmembrana? É que ela aparece tanto de um lado da membrana, ela atravessa a bicamada lipídica e aparece do outro. Então, ela é uma proteína capaz de ligar o meio extracelular ao meio intracelular. Inclusive trocar substâncias, de dentro para fora da célula e de fora para dentro. Existem proteínas que não são transmembranas, por exemplo essa, que está voltada só para a face interna, ela não atravessa a membrana, ela está presa à membrana, mas só do lado de dentro. Do mesmo jeito pode existir só presas para o lado de fora, voltadas para o lado de fora. Tá? Então a membrana plasmática é rica em proteínas, e essas proteínas da membrana também podem ser receptores de fármacos. Então, gente, se o meu receptor farmacológico está na membrana, uma vantagem é que o meu fármaco sequer precisa penetrar na célula para fazer efeito farmacológico, porque ele vai encontrar o seu receptor já na membrana. Então, nem penetrar na célula ele precisa, ele pode se ligar a esse receptor na face externa de uma proteína presente na membrana celular. E ao se ligar, ele altera essa proteína e vai haver uma resposta bioquímica aqui dentro da célula, resultando em efeito farmacológico. Agora, se o meu receptor é uma proteína citoplasmática ou é uma proteína nuclear, aí meu fármaco tem um pouquinho mais de trabalho. Ele tem que atravessar a membrana para se ligar ao receptor no citoplasma, ou ele que até mesmo chegar até o núcleo para se ligar em uma proteína nuclear. Entendido, gente, essa primeira fase de que a resposta farmacológica não basta que o fármaco seja distribuído pelo sangue e chegue no tecido-alvo. Para que haja resposta farmacológica, lá no tecido-alvo, o meu fármaco tem que fazer o evento mais importante da farmacologia, que é encontrar e se ligar em quem? Ao seu receptor. Se o fármaco não se ligar ao seu receptor, eu não vou verificar a resposta farmacológica. Por isso que eu preciso do fármaco na dose correta, para que ele chegue no tecido numa quantidade necessária para se ligar a vários receptores. E aí essa ligação
repetida, né, no mesmo receptor várias vezes, amplifica o efeito. E aí a resposta bioquímica que a célula dá é tão intensa que eu consigo ver uma resposta farmacológica, consigo ver uma mudança. É importante que vocês saibam que o fármaco se liga no receptor num modelo de chave e fechadura. Então, assim como com uma única chave você não abre qualquer fechadura, mas uma fechadura específica, cada fármaco tem o seu receptor específico. E isso aqui é o desejável, tá? Porque se o meu fármaco for promíscuo, o que significa um fármaco promíscuo? É um fármaco que sai se ligando a todo mundo. Se ele sai se ligando a vários receptores diferentes, ele vai... Qual que é o problema, gente, que vocês enxergam de um fármaco que não se liga num receptor apenas, mas ele se liga em vários receptores diferentes, presentes em vários tecidos? Qual que é o inconveniente desse fármaco promíscuo? Ele vai se ligar em qualquer um e pode causar um efeito indesejado? Sim, diversos efeitos indesejados, né? Quanto mais receptores ele se ligar, mais difícil de eu controlar as reações adversas medicamentosas que ele causa. Então, a ideia é que eu tenha fármacos o mais específicos possíveis, que tenham alta afinidade e especificidade para um determinado receptor. E os fármacos promíscuos são difíceis de trabalhar porque eles provocam efeitos muito gerais, e aí isso vai gerar muita reação adversa, muito efeito indesejado. Então, a ideia da farmacologia é que a ligação fármaco-receptor seja específica, com alta afinidade. Hoje em dia, nós até já conseguimos desenvolver anticorpos e usar anticorpos como fármacos. Os anticorpos têm uma grande vantagem. Nenhuma outra molécula que a gente consiga copiar segue o modelo chave e fechadura com tanta afinidade. Quando você usa um anticorpo, normalmente você vê um perfil de reações adversas mais baixo, porque o anticorpo se liga com alta afinidade no seu receptor. Então, quando o seu fármaco é um anticorpo, ele vai se ligar com muita, mas com muita especificidade no receptor dele. Ele não sai se ligando em outras moléculas. Então, os anticorpos são um exemplo de fármaco, anticorpos sintéticos, né? São um exemplo de fármacos com elevada afinidade. A gente usa anticorpo para tratar osteoporose, usa anticorpo para tratar asma, usa anticorpo para tratar o câncer. Então, sempre que a gente usa esses anticorpos, eles têm alta afinidade e um perfil de reações adversas mais limitado por conta dessa afinidade. Não à toa, né? Os fármacos que são anticorpos são muito caros, normalmente muito, muito caros, podendo chegar aí a tratamentos completamente inacessíveis para a população em geral, porque são muito caros. A gente com realmente uma condição financeira muito elevada para conseguir comprar. Na terapia do câncer mesmo, a gente tem anticorpos que chegam a custar mais de 10 mil reais. Então, imagina, né, para cada aplicação você ter que desembolsar esse dinheiro para comprar uma dose desse fármaco. Né? Então, são muito caros, mas por conta dessa especificidade e um padrão de efeitos adversos mais branco. Então, vamos lá. Fármacos, em grande maioria dos casos, são moléculas orgânicas que se ligam no nosso corpo a receptores, e esses receptores são quase sempre proteínas. A ligação fármaco-receptor, gente, é o evento mais importante da farmacologia. Não adianta você tomar o fármaco, não adianta você absorver o fármaco, não adianta o fármaco ser distribuído, se no final das contas ele não se ligar efetivamente ao seu receptor. Por quê? Quando o fármaco se liga na proteína, no seu receptor, ocorre dentro da célula uma alteração bioquímica. E essa alteração bioquímica, no tecido-alvo, vai gerar um efeito farmacológico, que é o efeito que eu desejo, que eu quero. Os efeitos que essa alteração bioquímica provocar em outros tecidos, ou no próprio tecido-alvo, mas que não seja um efeito desejado, serão reações adversas medicamentosas, fora do sítio de ação, ou no sítio de ação, mas um efeito que eu não esperava, um efeito que eu não queria. São reações adversas medicamentosas.
Vou tentar dar um exemplo de alteração bioquímica para vocês entenderem e vincular com reação adversa medicamentosa. Essa ideia ela vai se repetir em todas as nossas aulas, quando nós entrarmos efetivamente nas classes farmacológicas. Vocês vão ver que em cada classe eu vou apresentar os fármacos da classe, por exemplo, anti-inflamatórios, antialérgicos, eu vou dizer quem são, quais são as moléculas existentes no mercado brasileiro que são comprovadamente anti-inflamatórias, antialérgicas, antibióticas, anticancerígenas. Vou apresentar os fármacos, as moléculas. E aí eu vou dizer em quem que esses fármacos se ligam, quem é o receptor. Normalmente os fármacos que estão dentro de uma classe se ligam no mesmo receptor. Então, se você pegar, por exemplo, os analgésicos opioides, como a morfina, a codeína, a fentanila, todos eles se ligam no mesmo receptor. Se você pegar os anestésicos locais, a lidocaína, a bupivacaína, a ropivacaína, a tetracaína, todos eles se ligam no mesmo receptor. Então, a ligação fármaco-receptor dentro de uma classe normalmente é a mesma. Então, eu vou apresentar os fármacos, os receptores, vou dizer a alteração bioquímica que eles provocam dentro da célula quando o fármaco se liga no receptor, e vou dizer qual é o efeito farmacológico que eu espero, e se houver reações adversas importantes, eu vou indicar qual é a reação adversa mais frequente. Normalmente eu não consigo falar todas, eu vou dizer pelo menos as reações adversas mais frequentes ou as mais importantes, que é quando aquele fármaco se liga num receptor e gera um efeito indesejado, normalmente fora do sítio de ação. Estão me acompanhando, gente? Então vamos para o exemplo. Vamos pensar Vamos pensar não, né? Nossa primeira classe que a gente vai estudar são fármacos anti-inflamatórios. E vocês vão perceber que a inflamação é provocada por uma enzima. O que essa enzima faz? Ela pega substâncias dentro da célula e transforma em produtos inflamatórios. Então, essa enzima, à medida que ela vai trabalhando, ela vai enchendo a célula com produtos inflamatórios. Então, gente, se essa enzima está ativa, ela está produzindo produtos inflamatórios, enchendo a nossa célula desses produtos e gerando inflamação. O que um anti-inflamatório tem que fazer com essa enzima? Gente, ele tem que chegar no tecido inflamado, entrar nas células inflamadas e tem que se ligar nessa enzima, correto? O que ele tem que fazer? Ele tem que estimular ela mais ainda ou ele tem que inibi-la, já que ele é um anti-inflamatório. O objetivo dele é combater a inflamação. Vamos, me responde. Abre um áudio aí. Inibir? Ele tem que inibir, né? Se essa enzima está gerando produtos inflamatórios dentro da célula, ela tem que ser inibida. É isso que o nosso fármaco faz. Ele entra na célula, atravessa a membrana, se liga nessa enzima inflamatória, que vocês vão conhecer em breve, inibe ela, e ela para de produzir produtos inflamatórios. Quando para, a inflamação regride. À medida que a inflamação a quantidade de produtos inflamatórios dentro da célula vai diminuindo, a inflamação desaparece. Isso é alteração bioquímica, gente. O que mudou dentro? Sempre que vocês estiverem em dúvida, o que é a alteração bioquímica desse fármaco? Qual foi a alteração bioquímica que esse fármaco provocou na célula? Você tem que se perguntar o que mudou no ambiente celular depois que o fármaco ligou no seu receptor. Nesse caso, o que mudaria no ambiente celular inflamado? A quantidade de produtos inflamatórios começa a cair. Por que está caindo? Porque o fármaco inibiu a enzima que produzia esses produtos inflamatórios. Tá certo? Isso é um exemplo de alteração bioquímica. Mudou algo dentro da célula. Nesse caso, mudou o quê? Mudou a quantidade de produto inflamatório. Parou de produzir, ela caiu. E com isso a inflamação regrediu. Essa alteração bioquímica me levou a um efeito farmacológico anti-inflamatório. Vocês vão ver nessa aula que esses fármacos anti-inflamatórios, eles também se ligam numa enzima muito parecida com essa, quase idêntica a essa, só que essa enzima não está no tecido inflamado, é uma enzima da parede do estômago.
que essa enzima, que é muito parecida com essa inflamatória, faz no estômago? Lá no estômago, ela ajuda a produzir o muco que protege a parede do estômago, o muco básico, alcalino, que protege a parede do estômago contra o ácido estomacal. Infelizmente, esses fármacos anti-inflamatórios, eles não conseguem distinguir entre essa enzima inflamatória e a enzima que está lá no estômago, produzindo o muco. Então, o que acontece quando você toma um anti-inflamatório? Ele vem aqui, se liga na enzima inflamatória, faz parar de produzir os produtos inflamatórios e a inflamação regride. Mas, infelizmente, lá no estômago, ele também vai inibir a enzima que produz o muco, porque elas são parecidas e os fármacos não distinguem entre um e outra. Qual é a consequência, a gente, de eu parar de produzir o muco na parede do estômago? O muco protetor. A gente viu isso lá em fisiologia. O ácido gástrico vai corroer o estômago, Ele causando vai uma úlcera. o ácido gástrico e a própria pepsina, né, vão atacar a parede do estômago e vão provocar inicialmente uma gastrite e depois uma ulceração, né, uma ferida provocada pelo ataque ácido péptico, o ataque ácido e o ataque da pepsina. Então, tá vendo? Lá no estômago, o meu anti-inflamatório provoca um efeito indesejável. Por que indesejável? Porque lá ele se liga em um receptor, uma enzima muito parecida com a enzima inflamatória, provoca uma alteração bioquímica no tecido estomacal, as células mucosas param de produzir muco, é essa alteração bioquímica, e por conta disso, eu vou ter uma reação inesperada no meu estômago, que é a gastrite, que é o ataque ácido à parede do estômago, já que o muco deixou de ser produzido. Então, o que as pessoas precisam entender, a gente precisa trabalhar essa ideia com as pessoas leigas nesse assunto, é que a relação fármaco-receptor, ela tem um lado bom, mas ela também pode ter um lado ruim. E esse lado ruim pode ser, inclusive, fatal. Tá bom? Então, muito cuidado, tá? A medicação, infelizmente, a gente vive em uma sociedade em que as pessoas querem buscar a medicação como primeiro recurso. E seria o ideal que ela não fosse o primeiro recurso. O ideal seria que a gente buscasse outras tentativas de resolver os nossos problemas de saúde, outras tentativas não medicamentosas, por exemplo, e depois recorrer ao fármaco. Porque o fármaco tem esse lado aqui, ó, esse lado negativo que pode ter grandes consequências na vida de uma pessoa. Tá certo? Por exemplo, um homem que quer ficar musculoso. O caminho correto é equilibrar a musculação, equilibrar a alimentação e entrar em um programa de atividade física, né, orientada, de musculação, junto a um personal trainer, e ele vai atingir os objetivos dele. Fato, se ele tiver comprometimento, né, uma dieta equilibrada para o ganho de massa e um programa de exercícios especialmente programados, né, para o desenvolvimento de massa, ele vai atingir os objetivos dele, fato. Mas as pessoas querem o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil que elas buscam é lançar a mão de um fármaco, né, de um fármaco anabolizante. E no corpo deles vai ter efeito farmacológico? Vai acelerar o ganho de massa magra, vai aumentar o volume muscular, e eles vão atingir esse objetivo deles não sem esforço, porque ele vai continuar tendo que equilibrar a dieta e vai continuar tendo que fazer um programa de atividade física. Ele só vai ter esse efeito farmacológico, anabolizante, mais rápido, né? Ele vai ganhar tempo. Só que ele não pensa muitas vezes que isso tem um preço. O preço são reações adversas medicamentosas, muitas vezes graves no homem. Durante o uso de anabolizantes, só para citar alguns exemplos, o homem pode ficar, durante aquele período, estéril. Ele para de produzir espermatozoides e tem uma atrofia dos testículos. Ele vai voltar a produzir espermatozoides só quando parar de fazer uso dessa medicação anabolizante.
Outras consequências que podem, inclusive, terminar em processos, em cadeia, e complicar bastante a vida do homem, em separações, é porque os anabolizantes alteram o humor masculino. Normalmente, o homem apresenta mais irritabilidade e mais agressividade. E também aumenta a libido. Então, o homem que está num relacionamento estável pode acabar pondo a perder esse relacionamento, pode perder emprego. Então, tem consequências sociais importantes. E pode, inclusive, se meter em grandes enrascadas aí, brigas, porque o humor do homem fica muito irritável e a agressividade aumenta. Inclusive pode se machucar, né? Se envolver numa confusão aí, se dá mal. O mais terrível aspecto do uso de anabolizantes é o tumor hepático. Então, a hipertrofia da próstata nem sempre gera tumor, mas gera neoplasia maligna, mas no fígado a neoplasia é maligna quando gerada, né? Claro, nem todo mundo que usa anabolizante vai ter neoplasia maligna no fígado, mas é uma reação adversa bastante provável nas pessoas que fazem uso por longos períodos, inclusive falência hepática, né? A toxicidade para o fígado é significativa. Então, tá vendo que o uso do fármaco ele tem um lado bom. De fato, o anabolizante vai trazer esse ganho de massa magra muito mais rápido do que se feito apenas, né, sem o uso da medicação. Mas tem um lado negativo. Isso vale, gente, para todas as classes de medicamentos. Por quê? O meu fármaco ideal é um fármaco que fosse eficaz e seguro. Mas nem sempre eu consigo as duas coisas. Alguém de vocês sabe me dizer o que é eficácia e o que é segurança em um medicamento? O que ele tem que fazer para eu poder chamá-lo de eficaz? E o que ele precisa fazer para eu poder dizer que ele é seguro? Qual é a diferença? Vamos? Quem está aí? A eficácia seria agir diretamente no problema, e a segurança, no caso, seria que ele não desviaria o caminho. Ele ia direto no problema, sem interromper outros. O problema que você fala é a doença. Exato. Ó, eficácia, gente, pensa o seguinte, estou com dor de cabeça, cefaleia, eu tomo uma medicação, a dor de cabeça passa, ela foi eficaz. Eu estou com uma infecção de urina, eu tomo um antibacteriano, a infecção de urina desaparece. O antibacteriano foi eficaz. Estou com uma alergia, uma rinite, o nariz está todo congestionado. Tomo um antialérgico, o meu nariz, a minha mucosa nasal descongestiona, volto a respirar normalmente, os sinais da rinite desaparecem. O meu antialérgico foi eficaz. O que significa ser eficaz, então? Ter eficácia. Resolver o Funcionar problema. do jeito que se espera que funcionaria? Fazer efeito. Eficácia é fazer efeito. Se o medicamento faz o efeito que eu desejava nele, ele foi eficaz. O que significa ser seguro? Segurança é o outro lado da moeda. E é sempre importante que o meu medicamento seja eficaz e seguro. Idealmente, esse é o meu ideal farmacológico. Por que ele tem que ser seguro? Seguro significa que ele não me faz mal. Não adianta ser eficaz, mas me fazer mal. Sempre quando eu aprovo um medicamento novo para ser comercializado no mercado, ele precisa antes ter me provado que ele fez testes em seres humanos e provou essas duas coisas. Nos testes em seres humanos, ele provou que era eficaz, que ele faz o efeito para o qual ele se propõe e que ele também é seguro, que ele não me faz mal. Esse é meu medicamento ideal. Eu tenho fármacos que se aproximam desse ideal farmacológico. Os prazóis, por exemplo, que bloqueiam a produção do ácido gástrico, eles são muito eficazes. Eles, de fato, impedem o seu estômago de produzir ácido e são muito eficazes no tratamento da azia e da queimação.
E também são muito seguros. Raramente você vai ver um paciente associando ao uso de prazóis algum efeito adverso, alguma reação adversa medicamentosa, nem leve, nem moderada, muito menos grave. Então, são fármacos próximos do ideal farmacológico, eficazes e seguros. Já outras farmacoterapias estão longe do ideal, e por isso muita pesquisa é feita para se buscar uma farmacoterapia perto do ideal. Um exemplo de farmacoterapia muito distante da ideal é a quimioterapia antineoplásica para tratar o câncer. São pouco eficazes. Muitas vezes eles não são capazes de eliminar a neoplasia maligna. Às vezes não conseguem eliminar, o paciente vai a óbito de todo jeito, ou eles provocam uma falsa sensação de cura, mas depois a doença, nos anos seguintes, recidiva, ou seja, volta, sinal de que não foi eficaz, não tratou, não curou completamente a neoplasia maligna. Então, os quimioterápicos antineoplásicos são muito pouco eficazes. Por isso que se pesquisa tanto medicações para o câncer, para a neoplasia maligna, porque as que existem têm baixa eficácia. E se só isso já não fosse ruim, elas também são muito pouco seguras. O que significa? Que quando eu estou usando o antineoplásico, eu tenho muitas reações adversas, leves, moderadas e graves. Então, os antineoplásicos são um exemplo de fármacos de classe farmacológica que ainda está distante do ideal terapêutico, porque elas têm baixa eficácia e baixa segurança. Eu quero justamente o oposto. Eu quero alta eficácia e alta segurança. Quero que vocês entendam, gente, que durante o estudo para aprovar um medicamento, esse estudo é feito em seres humanos, em 3 etapas. Na última etapa, eu vou testar esse meu medicamento em 1.000 até 6.000 pacientes. Humanos, pessoas mesmo, vão tomar esse medicamento. Vocês acham que se nesse teste uma pessoa morrer, esse medicamento pode vir para o mercado ou ele vai ser reprovado? Acredito que ele é reprovado. Vai depender do percentual, gente. As reações adversas graves, e a morte é a mais grave delas, elas podem estar presentes em um estudo clínico. A questão é, são 6.000 pessoas. Uma apresentou uma reação adversa grave. As outras 5.999 não apresentaram. Vocês acham que é o fármaco que é perigoso? Ou é aquela pessoa que tinha uma predisposição genética maior que as outras? É aquela pessoa. Mas você concorda que quando chegar na população, se esse fármaco for aprovado, algumas pessoas vão ter essa mesma predisposição genética? Ele pode acabar fazendo mal para mais pessoas aí na população? Pode. Então, a reação adversa grave, ela até pode estar presente no medicamento. E muitas vezes está. O medicamento aprovado, comercializado, que a gente compra na farmácia. A questão é que ela é rara. De jeito nenhum vai chegar no mercado um medicamento que provocou reação adversa grave em metade dos pacientes voluntários testados lá na última etapa de fase de estudo clínico. Então, não. A reação adversa grave, ela está presente em muitos medicamentos? Está. É assustador isso? É. Por que é assustador, gente? Porque quando você toma um medicamento, você sabe se você é esse indivíduo que vai ter essa resposta rara, ou você não tem como saber? Não tem como, né? Como é que você vai saber isso? Só tomando. Por isso que... só tomando. Não tem como você saber. A população em geral, aí você fala, 1 em 1 milhão das pessoas que tomam esse medicamento morrem. Ok, mas 1 morre. Né? Toda vez que você toma, né, tem que fazer aquela... mentalizar ali que eu não seja esse 1. Por que isso acontece, gente? E vocês vão ver muito isso na prática clínica. E esse é um erro comum das pessoas que trabalham com farmacoterapias. É achar que o medicamento vai ter a mesma resposta em todas as pessoas. Tem gente que tem essa crença infantil de achar que
muitos profissionais da saúde, inclusive, de que o medicamento X, na dose X, vai ter o mesmo resultado em todo mundo. Claro que não. Você pode ver um resultado parecido dentro de uma mesma população, por exemplo. Porque nós brasileiros temos uma genética mais ou menos parecida, viemos da mesma estrutura, né, de miscigenação, dos mesmos povos. Mas mesmo entre nós, entre um brasileiro e outro, há grandes diferenças. Há grandes diferenças na resposta a medicamentos, até mesmo dentro de familiares de primeiro grau. Mães e filhos podem responder de forma muito diferente ao mesmo fármaco. Essa resposta individual ela é determinada por questões genéticas. Então, muitas vezes vocês podem ver uma medicação e a resposta genética de populações a medicamentos ou a doenças, por exemplo, é distinta. Né? A gente está vendo agora a pandemia da Covid, que ela tem um perfil muito diferente em cada genética populacional. Né? Na Itália, a gente via morrendo gente de 70, 80, 90 anos. Quando chegou na Inglaterra, todo mundo ficou estranhando, porque na Inglaterra começou a morrer adolescente, gente de 15, 19, 20 anos, na população inglesa. A gente não viu isso em outros locais. No Brasil, as pessoas estão morrendo na casa dos 40, 50 anos. Então, tem muitos óbitos nessa faixa etária. Porque esse é populacional, é uma resposta genética à pandemia. Assim como a medicamentos, a gente tem respostas genéticas distintas. Essa resposta própria, essa resposta individual, ela leva um nome, e é um nome bem cabeludo. Vou pôr ele aqui para... já pus aqui no de baixo. Só copiar e colar. Essa resposta particular, gente, própria nossa aos medicamentos, é chamada, é um nome difícil, mas vocês podem, se vocês quiserem impressionar alguém, uma palavra nova. Essa resposta genética individual é uma resposta idiosincrática, ou uma idiosincrasia. O que significa uma resposta idiosincrática? Uma resposta própria, particular, individual, a uma substância como, por exemplo, um fármaco. Então, vocês vão reparar a resposta idiosincrática nos coloca, nós profissionais da saúde, em maus lençóis. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Loratadina. Loratadina é um antialérgico, só que ele é de segunda geração. Ele foi gerado porque os de primeira geração provocavam sono. Então, como o sono era uma reação adversa indesejável, decidiu-se tentar fazer uma segunda geração que não provoque sono. Então você vai lá, todo confiante, porque é o que a literatura diz, né? Os antialérgicos de segunda geração não provocam sono. Exemplos, loratadina, cetirizina, desloratadina, fexofenadina. Na hora, na mão, uma criatura falando, professor, eu quando tomo loratadina, eu quase morro de sono. Era a resposta esperada, gente? Não. Na teoria, loratadina não deveria provocar sono. O paciente está mentindo? Não está. Vocês vão reparar que, às vezes, mãe e filho tomam uma medicação, às vezes a mãe não sente efeito. O filho tem um efeito potente. Por quê? Porque, embora geneticamente muito próximos, né, ele herda metade da genética da mãe, a outra metade é do pai. Então, geneticamente, eles são diferentes e essa resposta ao medicamento pode ser diferente. A taxa de metabolização do medicamento pode ser diferente. A quantidade de receptores que um tem e que o outro tem pode ser diferente. Você pode ter o dobro de receptores para determinado fármaco que a sua mãe. Se você tem o dobro, você vai responder a esse fármaco muito melhor do que ela, que tem só a metade dos receptores. Porque lembra, para ter resposta farmacológica, o fármaco tem que se ligar ao receptor. Quem tem mais receptores, responde melhor. Quem tem menos receptores, responde pior. Quem metaboliza muito o fármaco, responde pior. Quem metaboliza pouco, responde melhor, tem mais efeito. Então, as questões metabólicas, né, cinéticas e dinâmicas, quantidade de receptores, interferem na nossa resposta aos fármacos. Certo? E essa resposta idiosincrática gera... E aí, essa turma, se não me engano, tem enfermagem, não tem? Ou é só no noturno? Tem gente, tem enfermagem aqui, gente? Tem, né? Acho que a Ellen da enfermagem. Tem sim.
O profissional da saúde que melhor consegue verificar essa resposta idiosincrática, o farmacêutico devia fazer isso, mas infelizmente nós temos uns farmacêuticos aí que não fazem o cuidado farmacêutico que funciona só como vendedor de medicamentos. Mas o enfermeiro, ele consegue fazer isso quando o paciente está internado. Fora da internação, quem devia fazer isso era o farmacêutico que vende a medicação e deveria fazer um acompanhamento. Por quê? Porque gente, não significa que porque você recebeu uma prescrição e vai tomar a medicação em casa, que para você ela vai ter a resposta que ela tem na maioria da população. Ela pode ter em você uma resposta diferente e indesejada. Nesses casos, muitas vezes você precisa trocar a medicação. Infelizmente, nossa população, às vezes, coitados, ficam meses, anos tomando uma medicação com resposta idiosincrática, diferente. E ele não muda porque ele fala, o médico passou esse. Ele não entende que para ele não está funcionando como deveria. Nesses casos, quem deveria identificar isso? O farmacêutico. Mas no ambiente hospitalar, quem identifica isso? O enfermeiro. Porque, por exemplo, ele está acostumado a dar determinada medicação todos os dias para os pacientes que chegam naquela clínica, né? Pensa, por exemplo, uma pessoa que trabalha na clínica da cardiologia. Aquele enfermeiro está habituado a dar losartana potássica, por exemplo, ou enalapril, medicações muito comuns para tratar a hipertensão. E aí ele tem uma resposta esperada, né? Para determinado paciente, ele dá aquela medicação e vê uma resposta completamente diferente, isso para esse enfermeiro já tem que ser um sinal, opa, esse paciente não responde como os demais. Esse fármaco talvez não seja adequado para ele. Um último exemplo que eu vou dar para vocês memorizarem essa ideia é em relação à depressão. A depressão é uma doença que tem uma particularidade. Eu não tenho exame que identifica a depressão. O diagnóstico é todo clínico. É da conversa do paciente, é o que ele me relata. Então, esse relato dele é que vai ser relevante para mim. Nesse caso, quando entro para a farmacoterapia, existe no mercado 5 medicações que devem ser, uma delas deve ser escolhida como primeira escolha, como início do tratamento. Então, se eu chego num psiquiatra e ele me diagnostica com depressão, ele tem 5 medicamentos para escolher para começar a minha farmacoterapia. Quais são esses medicamentos? Sertralina, paroxetina, fluoxetina, citalopram e escitalopram. Ele vai ter essas 5 medicações de escolha. Ele vai escolher uma delas. O que a literatura diz sobre as 5? Elas são altamente eficazes para tratar a depressão, ou seja, melhorar o humor do paciente, e tem um perfil de efeitos adversos brando, ou seja, reações adversas brandas, tranquilas, leves, fáceis de tolerar. Fala, beleza. Opa, próximo do ideal farmacológico, então, né? São eficazes e são relativamente seguros, né? Com reações adversas leves. E eficácia, são capazes de melhorar o humor do paciente. Na grande maioria dos pacientes, vocês vão ver isso. Vocês vão ver a pessoa melhorar o humor e não relatar reação adversa nenhuma. Só que alguns pacientes, vocês não vão ver eficácia. 2 em cada 10 pacientes depressivos não respondem a essas medicações. Então, ele vai tomar e ele vai continuar com o humor triste, ele vai continuar desmotivado, ele vai continuar sem vontade, sem projeto, se isolando socialmente, ou seja, para ele não funcionou. Olha como é importante de identificar esse cara, gente, porque esse cara ele é candidato a agravar a sua doença e acabar tentando suicídio. É papel esse tratamento não é feito em hospital, né? Ele é feito em casa. Então não é o enfermeiro que tem que ver isso, é o farmacêutico. Todos os meses vende essa medicação para o paciente, ele tem que acompanhar se esse humor está melhorando ou não. E se não tiver, tem que dizer, olha, volte no seu psiquiatra. Né? Você já está tomando há tempo suficiente, a gente já devia estar dando uma resposta. Se você não está tendo resposta,
é hora de você fazer a troca dessa medicação. Outro exemplo em relação a esses medicamentos. Como eu disse para vocês, a literatura diz que eles são seguros. Então, por exemplo, a pessoa toma fluoxetina, ou paroxetina, ou sertralina, ou citalopram, ou escitalopram, normalmente a grande maioria da população não relata eventos adversos e reações adversas medicamentosas graves. Não relata. Apenas reações leves e alguns não relatam reação nenhuma, o que é o ideal, né? Não se tem nada de ruim, só mesmo o efeito farmacológico, que é perfeito. Mas tem gente que vai chegar para você e falar: meu Deus, não dou conta de tomar essa medicação, me dá taquicardia, eu não durmo, eu estou tremendo, eu estou engordando. A pessoa relata para você um rosário de reações adversas. Ela está mentindo? Não está. Realmente, ela é um desses casos de resposta idiosincrática. A grande maioria da população responde bem ao fármaco. Ela não. O que eu tenho que fazer nesses casos? Mudar. Quando eu dou essa aula, muitas vezes lá de antidepressivos, às vezes eu falo para os alunos assim: essas são as medicações. Aí sempre tem um que levanta e fala: ai, professor, eu tomei paroxetina, para mim é uma maravilha. A minha vida é antes e depois da paroxetina. Depois que eu comecei a tomar ela, sumiu aquela tristeza, aquela vontade de chorar, preguiça, agora eu estou disposta, animada, voltei a estudar. Então, assim, a pessoa está ótima. A vida dela é, ou seja, deu certinho com a paroxetina. Na mesma hora já levanta a mão alguém na sala e fala: ixi, eu tomei paroxetina, não aguentei. Eu tomo sertralina. Aí o outro já levanta a mão e fala: meu Deus, eu já tomei sertralina, você tá doido? Passei muito mal. Você não sente nada? Não, não sinto. Para mim foi a melhor. Então, tá vendo que dentro de uma... Olha que incrível isso na farmacologia. Esses 5 medicamentos que eu tô falando para vocês, eles são quimicamente muito parecidos. As moléculas são muito parecidas, são da mesma classe de antipertensivos, têm o mesmo efeito farmacológico, o mesmo mecanismo de ação, elas se ligam no mesmo receptor, lá no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, e ainda assim, as pessoas têm respostas muito diferentes de uma para outra. Então, muitas vezes, você começa com paroxetina, o paciente responde mal, você vai para a fluoxetina. Ele responde super bem. Outro paciente responde super mal à fluoxetina. E quando você muda para paroxetina, ele responde super bem. Então, isso depende muito da resposta idiosincrática. No ambiente hospitalar, o enfermeiro tem que estar atento a isso. No comunitário, né, no tratamento em casa, quem tem que estar atento a isso é quem faz o atendimento domiciliar desse paciente. Ele pode estar sendo atendido por um enfermeiro em casa, ou por um fisioterapeuta, que são menos comuns, e obrigatoriamente ele vai estar comprando esse medicamento de um farmacêutico, em alguma farmácia. Esse farmacêutico tinha a obrigação de fazer esse acompanhamento, por telefone que fosse, para saber se a terapêutica está ou não tendo eficácia e segurança. Porque se não tiver, no Brasil, o farmacêutico não tem autonomia para modificar essa medicação em alguns casos. Mas ele pode interferir nesse processo, pedindo para que esse paciente retorne ao médico, ou ele mesmo, o farmacêutico, pode entrar em contato com o prescritor, seja ele o médico ou um odontólogo, né, e pedir para ele fazer uma alteração na prescrição, relatar o que está acontecendo e indicar a necessidade de alteração da prescrição. Até aí foi, gente, tudo certo? Vamos pro... E aí, o pessoal da enfermagem, né, que está assistindo ou que for assistir a essa aula, muito atento à resposta idiosincrática, tá? No tratamento hospitalar. Você não haja só ali entregando o medicamento para o paciente e virando as costas, não. Converse com ele, repare, porque aquela mesma medicação com uma alta taxa de sucesso, né, que tem uma resposta muito constante em diferentes pacientes, vez ou outra você vai se defrontar com um que responde muito diferente, muito pior. E aí, para esse paciente, essa medicação não serve, ela tem que ser trocada. Vamos falar agora, gente,
entrar na parte final da nossa aula, falando sobre agonismo e antagonismo farmacológico. Esses são dois conceitos essenciais numa pessoa que estuda farmacologia. Ele tem que entender o que é agonismo e o que é antagonismo farmacológico para que ele consiga decidir, dentro de um caso clínico, quando ele precisa de um agonista e quando ele precisa de um antagonista. Vamos lá. Eu falei para vocês que os fármacos têm receptores, né? Proteínas do nosso corpo que estão na membrana, no citoplasma ou no núcleo das células. E que o fármaco entra no nosso corpo e se liga nessas proteínas. Tem gente que tem o pensamento inocente de achar que essas proteínas, gente, estão no nosso corpo para se ligar a fármacos. Claro que não. O fármaco foi descoberto agora, recente, não tem nem 100 anos que nós desenvolvemos boa parte dos medicamentos que existem hoje. Então, durante durante a imensa maioria aí da história da humanidade, durante o maior tempo, né, da nossa história, não existiam fármacos. Então, essas proteínas que existem no nosso corpo não é para se ligar a fármacos. O fármaco se liga nela também. Mas essas proteínas existem para se ligar a moléculas que o nosso próprio corpo produz. O que o fármaco faz? Ele se liga também, mas a proteína não existe para se ligar a ele. Ela é um receptor do fármaco, só que ela existe no nosso corpo para se ligar a uma molécula que o nosso corpo produz, óbvio. O fármaco só se aproveita e se liga nesse receptor também. Eu vou dar um exemplo usando uma molécula que o nosso corpo produz, a adrenalina. A adrenalina, ela se liga, ela tem efeito farmacológico sobre vários tecidos. Mas, para o nosso exemplo, eu vou usar o efeito dela sobre o coração. Então, a adrenalina, ela se liga numa proteína que existe na membrana das células cardíacas, tá? A célula cardíaca se chama cardiomiócito. A célula muscular cardíaca, né? Cardiomiócito. Na membrana dos cardiomiócitos existe uma proteína chamada receptor adrenérgico. Por que essa proteína se chama receptor adrenérgico? Porque é nessa proteína que a adrenalina se liga. Então, sempre que o nosso organismo libera adrenalina, ela cai na circulação sanguínea, chega ao coração, se liga no receptor adrenérgico, na membrana dos cardiomiócitos. E, gente, qual é o efeito da adrenalina sobre o coração? Quem sabe? Quem assiste séries aí deve saber. Sempre tem alguém aplicando adrenalina num filme, especialmente essas séries médicas. Qual que é o efeito da adrenalina no corpo? Pelo amor de Deus, ninguém sabe? Qual que é o efeito da adrenalina sobre o coração, gente? Ela aumenta a frequência cardíaca? Acelera, né? Ela acelera a frequência e a força de contração, então nosso coração acelera. Só que, gente, sem adrenalina, o seu coração bate? Ou ele só bate com adrenalina? Ué, bate 100 também, né? Claro que bate, né? Bate sempre. Se não bater, você morre. Então, bate sempre. A adrenalina, ela faz o quê? Ela é um acelerador. Quando que o nosso corpo produz adrenalina? Tudo tem um motivo, né, na nossa fisiologia. A gente não produz substâncias à toa. Se você está passeando pela rua ali, seu coração está batendo na atividade basal. Ele está batendo, vamos supor aqui no nosso exemplo, a atividade basal hipotética do nosso coração seria 100 batimentos por minuto. Então, nós temos um coração aqui hipotético, no indivíduo em repouso, tranquilo, que está batendo a 100 batimentos por minuto. Então, ele está caminhando pela rua, coração batendo a 100 batimentos por minuto. De repente, ele vira numa esquina e se defronta com um bandido, um ladrão apontando uma arma para ele. Na hora, a suprarrenal dele vai, sob um comando do sistema nervoso simpático, ela vai liberar adrenalina na circulação sanguínea. Essa adrenalina vai chegar rapidamente pela circulação sanguínea no coração dele, se liga no receptor beta-adrenérgico e vai fazer o que com esse coração? Ó, sob o efeito da adrenalina, o batimento cardíaco vai chegar a 160 batimentos por minuto.
Ou seja, como a colega de vocês aí disse, a adrenalina de fato é um acelerador da função da frequência cardíaca. Ó. Na presença dela, o batimento que estava basal de 100 batimentos foi para 160. A adrenalina ela faz parte de um contexto adaptativo nosso, né? Uma resposta nossa ao perigo. Sempre que nós nos vemos em uma situação de perigo, o nosso corpo libera adrenalina. Ela tem vários efeitos no nosso corpo. Um deles é acelerar o coração. Por quê, gente? Por que eu preciso de um coração acelerado diante do perigo? Porque eu tenho que tomar uma decisão diante do perigo. Ou eu corro, ou eu luto. Ou eu fujo, ou eu luto. A famosa reação de fuga e luta. Nesses casos, eu preciso, em ambos os casos, se eu decidir correr ou se eu decidir lutar, eu vou precisar de uma aceleração cardíaca, porque eu preciso de mais sangue sendo bombeado para os meus músculos. Porque eu vou precisar de músculos bastante bem alimentados para eu agredir, para eu revidar a agressão, né, para eu lutar, ou para eu correr, para eu fugir desse perigo. Então, a resposta adrenérgica faz parte de um contexto adaptativo. E no coração, a adrenalina acelera os batimentos cardíacos. Quando um farmacologista descobre isso, gente, quando um farmacologista descobre que nós temos uma substância no nosso corpo, a adrenalina, que se liga num receptor cardíaco e acelera o coração. Pensem como um farmacologista. O que esse cara, quando ele descobre essa informação, ele lê um artigo falando que existe uma molécula no corpo que se liga a um receptor no coração e acelera o coração. O que um desenvolvedor de fármacos, um farmacologista, pensa imediatamente? O que ele vai querer desenvolver, gente? Nossa, gente, vocês estão muito devagar. Vamos, me ajuda? Fala aí. Dá uma ideia, pode ser errada. A molécula tem que ser inibida? O que ele pode pensar? Ele pode pensar o seguinte, gente, se tem uma molécula que estimula o coração, eu vou estudar essa molécula, será que eu não consigo gerar uma parecida que tenha o mesmo efeito? Será que eu não posso copiar uma molécula semelhante à adrenalina e que no meu corpo tenha o mesmo efeito que ela sobre o coração? Qual é o efeito da adrenalina sobre o coração? Acelera o batimento cardíaco. Será que eu não posso desenvolver moléculas que também se liguem no receptor beta-adrenérgico, assim como a adrenalina, e também acelerem o coração? Se eu desenvolver essas moléculas, gente, eu vou chamá-las de agonistas. Por que agonistas? Porque elas têm no meu corpo, elas têm uma função semelhante à da molécula biológica. Então, se vocês ouvirem o termo agonista dopaminérgico, pensam, nossa, que palavrão, o que é isso, agonista dopaminérgico? Gente, ele só está te dizendo que o agonista dopaminérgico é um fármaco que tem a mesma função de quem? Se ele é agonista. No meu corpo, ele tem a mesma função de quem? Se ele é um agonista dopaminérgico. Da dopamina? Da dopamina. Ele tem os mesmos efeitos do neurotransmissor dopamina que tem no meu corpo. Se eu falar que eu tenho um agonista colinérgico, é porque ele tem o mesmo efeito da acetilcolina, um neurotransmissor do meu corpo. Um agonista histamínico, ele tem o mesmo efeito da histamina. Então, o agonista, o fármaco agonista, é uma molécula sintética, né? Que o meu corpo não produz, mas que tem a mesma função de uma molécula que o meu corpo produz. No caso aqui, são agonistas adrenérgicos, porque tem o mesmo efeito que a adrenalina. Se o meu agonista, gente, se liga ao meu receptor e acelera o meu coração, ele é agonista da adrenalina. Só que ele pode acelerar tanto quanto a adrenalina, ou seja, eu tomo a molécula e o efeito dela sobre o meu coração é o mesmo se eu tivesse tomado adrenalina. Ou seja, a adrenalina acelerou de 100 para 160. Se o meu fármaco também acelera o meu coração de 100 para 160, eu vou chamar ele de agonista total.
porque ele é tão potente quanto a adrenalina. Agora, nem todo agonista consegue ser tão potente quanto a molécula biológica. Nesses casos, ele também acelera o coração, só que acelera menos. Estava 100 batimentos, se eu tomar o agonista parcial, eu vou a 140. Acelerei o coração? Acelerei. Tanto quanto a adrenalina? Não. Então, eu vou chamar o meu agonismo de apenas o quê? Parcial. Então, nem sempre eu tenho agonistas totais, tá? Nem sempre eu tenho fármacos tão potentes quanto a molécula biológica. Às vezes eu tenho fármacos menos potentes. Tanto o agonista parcial quanto o total, gente, eles se ligam no receptor no mesmo lugar que a adrenalina se liga. Eu tenho que pensar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se o agonista parcial está ligado, a molécula biológica não se liga. Se a adrenalina está ligada, o agonista também não se liga. Ou liga um, ou liga outro. Quem vocês acham que ganha essa briga, gente? Pensa que eu tenho adrenalina e tenho um agonista de adrenalina, fenilefrina, por exemplo. Ambos estão presentes no tecido cardíaco. Quem vocês acham que vai ganhar essa briga? Quem vai, de fato, conseguir se ligar ao receptor adrenérgico se ambos se ligam no mesmo lugar? Quem ganha a briga? Eu acredito que seria a que é produzida pelo nosso corpo, né? Você acha que a molécula biológica teria uma preferência? Acho que sim. Sabe quem ganha a briga? Quem está em maior concentração no sítio de ação. Se tiver mais adrenalina no tecido cardíaco que o agonista, a adrenalina vai se ligar preponderantemente. Se a minha concentração de agonista do meu fármaco é maior que a da adrenalina, quem ganha a briga é o meu agonista. Vou apresentar agora para vocês um conceito um pouquinho distinto, agonista alostérico. O alosterismo não é grande, não é muito difícil de entender, não. Só ficar atento aqui é o que eu vou dizer para vocês. Repararam que eu desenhei um receptor adrenérgico com dois pontos de ligação, ó. Esse ponto aqui triangular é o ponto no qual a adrenalina se liga e os agonistas parcial e total também se ligam. Por isso que há competição entre eles. Ou liga um ou liga outro. Mas não sei se vocês notaram que eu fiz um outro ponto de ligação de fármacos nesse receptor. Ó, é o mesmo receptor, só que é um lugar diferente. Os agonistas que se ligam nesse local diferente do que a adrenalina se liga, eu vou chamar de alostéricos. O que significa, então, alostérico? É se ligar ao mesmo receptor, mas num local distinto. Isso, farmacologicamente, tem profundas implicações. Por quê? Pense o seguinte, ele é agonista, não é? Se ele é agonista, ele acelera o coração ou ele inibe o coração? Ele também é agonista. Acelera. Acelera. Só que olha aqui, ó, ele se liga nesse ponto do receptor. Ele impede a ligação da adrenalina nesse outro ponto? Ou ela também pode se ligar concomitantemente? Pode se ligar junto também. Pode se ligar junto. Então, o uso de um agonista alostérico permite uma somatória de efeitos. Eu posso estar tomando um agonista total e um agonista alostérico. Um vai ligar aqui, onde também se liga a adrenalina, o outro, o alostérico, vai se ligar em outro ponto do mesmo receptor. Por isso, o efeito dele pode se somar. Então, pensa, ó, só a adrenalina sozinha acelera o coração em 160 batimentos por minuto. Mas se além da adrenalina ligada aqui, eu ligar um segundo agonista em outro ponto, eu reforço esse estímulo. Esse reforço pode levar meu batimento cardíaco para cima de 160, 180, uma resposta ainda melhor que a da adrenalina. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam, isso aqui é o ponto-chave dessa aula, dessa questão de alosterismo. Vê se vocês concordam com essa frase. Esses 180 batimentos por minuto, essa resposta superior, foi obtida apenas pelo agonista alostérico sozinho? É ele que consegue sozinho os 180? Não. Não. Quem está ajudando? Quem tá aqui junto ajudando e eu não estou vendo?
A própria Adrenalina. adrenalina. Então, às vezes, o meu agonista alostérico estimula pouco, talvez ele estimule só 20 batimentos por minuto. A adrenalina estimula 60 e ele completa com mais 20, chega em 180. Então, não pense, muito aluno olha esse gráfico e tira a seguinte conclusão: o agonista alostérico é mais potente que a adrenalina. Eu posso falar isso? Porque o gráfico está mostrando ele com uma resposta melhor. O agonista alostérico é mais potente que a adrenalina se eu comparar um com o outro? Não, ele só- gente. Não, a resposta dele está melhor porque a resposta dele está somada com a resposta de quem? Da adrenalina ou do agonista total, porque eles podem se ligar ao mesmo tempo. Ou pode estar ligado o agonista total aqui e o alostérico aqui. Pode estar ligado a adrenalina aqui e o alostérico aqui. Então a resposta dele soma, tá? Então essa é a questão de alosterismo. O alosterismo permite intensificar uma resposta. Oi, alguém ia perguntar alguma coisa? Ele tem Alguém? que ser combinado com a adrenalina, né? Pode ser, né? Porque como ele se liga num ponto diferente do receptor, se houver adrenalina no tecido cardíaco, ela vai se ligar também. Se eu tomar uma agonista parcial ou total, ele também vai se ligar. Porque o alostérico não impede a ligação aqui, porque ele não se liga aqui. Ele se liga num outro ponto do mesmo receptor. Certo? Para a gente finalizar a nossa aula, vamos para o contexto de antagonista. Antagonista, gente, tem uma ação diferente do agonista, né? O próprio nome já diz. Ele é antagonista. Então, quando eu digo antagonista histamínico, é porque é uma molécula que tem ação diferente da histamina, oposta da histamina, ela inibe histamina. Antagonista dopaminérgico, ele inibe a resposta provocada pela dopamina. Antagonista adrenérgico inibe a resposta provocada pela adrenalina. Olha aqui, gente, a curva do antagonista, como é que ela é? Quando eu tomo um antagonista, como é que fica meu batimento? Ele aumenta? Não, fica normal, né? Ele diminui, né? Se aumentasse, ele diminui, gente? Tá ficando o antagonista deixando mais baixo? Não, ele fica com batimento Não. normal. Ele está mantendo o quê? Os sem O batimentos. basal, o batimento basal. Se ele aumentasse, eu chamaria ele de agonista. Ele mantém o basal. Você pode perguntar, professor, para que eu vou tomar isso? Para que eu quero uma medicação que não acelera meu coração? Qual que é a vantagem de existir um antagonista, gente? Clinicamente, vocês acham que tem uso antagonista ou clinicamente eu só uso agonistas? Vamos pensar O antagonista também. Por que eu usaria? Para quem Pra está tendo controle. uma arritmia cardíaca, talvez. Exato. Pensa que o meu coração, gente, depende do contexto. Se eu estou tendo uma parada cardíaca, meu coração parou, eu quero quem? Antagonista ou eu quero um agonista da adrenalina? Um Agonista. agonista. Um agonista, eu quero fazer o coração bater, então eu quero estimulá-lo. Muitas vezes eu uso a própria adrenalina sintética, injeto direto no coração, aquilo que a gente vê em filmes, e o coração volta a bater milagrosamente, né? A pessoa volta a respirar, acorda. Mas em muitas situações clínicas, por exemplo, eu posso estar com taquicardia, um coração muito acelerado, e aí surge o risco de angina, de arritmia, que podem ser até fatais. Então, nesse coração muito acelerado, eu vou usar um agonista, gente, de adrenalina? De jeito nenhum, né? Termino de matar a pessoa. Nesse coração em taquicardia, eu preciso lançar a mão de quem? Um antagonista. O que o antagonista faz? Ele se liga no mesmo receptor, no mesmo lugar que a adrenalina, ou seja, ele não deixa a adrenalina ligar, nem deixa os agonistas parciais e totais ligarem, porque ele bloqueia. Então ele liga aqui. Quando ele liga, ele não estimula esse receptor, ele mantém a atividade basal. Ele nem diminui, nem aumenta. Por isso eu vou chamá-lo de antagonista, porque ele mantém a minha atividade do receptor basal. Ele nem deixa nem deixa meu receptor mais ativado e nem menos. Ele mantém ele impede, na verdade,
que o receptor seja estimulado pela molécula endógena ou por cópias sintéticas dela, agonistas dela. Então, a função do agonista, gente, é não permitir a estimulação do receptor. Ele é um bloqueador. Então, o antagonista da dopamina bloqueia a resposta dopaminérgica. O antagonista da histamina bloqueia a resposta histaminérgica. O antagonista do glutamato bloqueia a resposta glutamatérgica. Esses são os antagonistas, eles têm respostas opostas à da minha molécula endógena. Por isso que eles são chamados de endógenos, gente, a molécula própria, a molécula que o meu corpo produz. Por isso que o antagonista tem efeito oposto. É muito importante eu trabalhar com antagonistas na farmacologia, tá? Então pensa o seguinte, a heroína é uma droga que na verdade é um derivado da morfina, um fármaco analgésico. Quando você toma heroína, o seu fígado converte ela em morfina. Então, o que chega no seu cérebro, de fato, é morfina. E ela tem um efeito euforizante, né? Então, você fica ali tendo aquela sensação gostosa de euforia. Só que, em doses muito altas, a morfina no nosso cérebro bloqueia a nossa respiração. Então você começa a ter uma parada respiratória e é assim que morrem as pessoas que têm uma overdose de heroína. Elas morrem por parada respiratória. Então essa pessoa que tomou uma overdose de heroína, ela está cheia de morfina no cérebro. Quando ela chega no hospital, gente, a equipe vai precisar administrar nela um agonista de morfina ou um antagonista da morfina? O antagonista. Um antagonista, né? Para salvar a vida dela, você tem que bloquear as ações da morfina no sistema nervoso central. Tem que impedir a morfina de ligar nos neurônios. Então, você tem que usar uma molécula que se liga nos neurônios, no mesmo lugar que a morfina, e não estimula o receptor. Dessa forma, a pessoa aos poucos vai voltando a respirar. Então, você mantém ela em ventilação mecânica, e depois, aos poucos, ela volta a respirar sozinha, à medida que o corpo vai metabolizando a overdose de morfina que ela tomou. Ela tomou heroína, né? Mas, de fato, o que chega no cérebro é morfina, porque o nosso corpo muda a heroína em morfina. Então, entenderam, gente, que os antagonistas têm finalidade clínica, têm utilidade clínica significativa, tá bom? Então, muitas vezes eu vou precisar de antagonizar uma ação farmacológica, muitas vezes eu vou precisar de um agonista. Vai depender do meu contexto clínico. Então, só para vocês conhecerem, tá? O antagonista da morfina se chama naloxona. Então, todo hospital tem lá o seu estoque de naloxona, um medicamento básico em hospitais. Teve uma balada eletrônica, onde muitas vezes as pessoas fazem uso dessas drogas, a equipe de plantão ali no hospital já fica preparada. Ela sabe que mais cedo ou mais tarde vai chegar um paciente para tomar naloxona, porque fez uso abusivo de morfina ou de heroína. Só para terminar nossa aula, gente, que já acabou, só para vocês entenderem o conceito de competitivo e não competitivo, tá? O agonista competitivo, por que ele compete? Porque ele se liga aqui no receptor e ele compete com a molécula biológica. Quem vai ganhar a briga, que nós já falamos? Quem estiver em maior concentração. Quem tiver em maior concentração, perfeito. Quem é o não competitivo? O não competitivo é uma molécula perigosa, tá? Tem que ser usado com muito cuidado, porque o não competitivo, gente, é uma molécula que se liga ao receptor, só que ele faz uma ligação covalente, ele não faz uma interação simples com o receptor, ele faz uma ligação covalente definitiva. Por isso que ele é chamado de não competitivo, porque ele não compete com ninguém. Porque eu posso aumentar a quantidade da molécula endógena, no caso aqui da adrenalina, o quanto eu quiser. Ela não vai deslocar o meu antagonista, porque ele não está simplesmente interagindo com o receptor. Ele fez uma ligação covalente, ele não se desliga mais. Então a inibição desse receptor é definitiva. Por isso a molécula antagonista não competitiva deve ser usada com muito cuidado, porque os efeitos dela não são facilmente revertidos. Não consigo reverter. Por quê?
O competitivo eu consigo reverter o efeito dele? Consigo, basta eu aumentar a quantidade do agonista ou da molécula endógena. E aí ele vai deslocar o competitivo. Agora, o não competitivo, gente, ele ligou no receptor, acabou, ele permanece ligado. Certinho? Essa é a diferença de competitivo e não competitivo. O antagonista alostérico é a mesma ideia. Ele se liga também no receptor, mas num sítio diferente, não no mesmo da molécula endógena. Tá? Então, a molécula endógena pode se ligar e ainda assim eu não vejo estimulação do coração. Por quê? Porque o antagonista está ligado em outra região, atrapalhando os efeitos da molécula endógena. Dúvidas, gente? Podem perguntar à vontade. Professor, Oi. esses desenhos. Antes de você perguntar, só um minutinho. Antes de você perguntar, Vanessa, quem não tiver dúvida, tá? Já pode pôr o nome aqui, o curso, e já pode ir saindo da aula. Quem tiver dúvida, pode ir perguntando. Pode falar, Vanessa. Todos os desenhos estão disponibilizados ou só os participantes da aula? Eu estou disponibilizando aula a aula. Esses dois dessa aula já estão lá no Moodle, né? Esses dois que nós fizemos hoje, ó. Esse e esse já estão no Moodle desde o, não sei se do início da semana, ou se eu pus, acho que foi no final de semana. Esses já estão. As das próximas aulas eu vou colocando à medida que as aulas forem acontecendo. Eles estão na aula 1 ainda. Não, esses estão na aula 2. Só se eu coloquei errado. Deixa eu ver aqui, ó. Aula 2, Introdução à Farmacodinâmica. É para eles estarem aqui, ó. Parece que não. Hum? Eu já cliquei aqui na aula 2, aí só aparece como uma pasta, mas não tem nada nela. Ó, Farmacologia, Professor Bruce Matutino. Desenho 2, página 16, desenho 2, página 17. Eles já estão. Ah, mas isso aqui é a da Odonto. Farmacologia Matutino Odonto. Deixa eu ver se eu não coloquei na de vocês. Farmaco Matutino. Talvez na de vocês. Mas eu lembro de ter colocado, gente. Ó, Farmacologia Matutino. Essa aqui é a de vocês. Deixa eu ver. Desenhos. Eita. Não tá mesmo. Era para estar. Eu que esqueci de colocar. Eu mandei no grupo e acabei não colocando aqui. Deixa eu colocá-los agora. Depois eu esqueço. Página 16. Página 16. Pronto, agora estão. Eu tinha realmente esquecido de... Na verdade, eu tenho certeza que eu coloquei nas 3 turmas, que tudo que eu ponho nas 3 turmas, matutino, noturno e na turma da odonto. Eu não devo ter salvado, fiz alguma asneira aqui e não coloquei. Agora tá. Mas vou tentar colocar sempre antes da aula. Quando eu não conseguir, aí eu dou um tempo no comecinho da aula para vocês desenharem. Igual eu fazia na sala quando eu desenhava no quadro, né? Dava um tempinho para vocês fazerem. Quando eu não conseguir por antes, eu vou mandar o desenho e aí eu dou um tempinho para vocês fazerem no começo da aula. Mas vou tentar sempre por antes. Mais alguma dúvida, gente?